Coach, E aí, boa noite. boa noite, é um prazer estar falando com você. O Renato já te apresentou, eu acho que dispensa agora apresentações, falar que é um prazer estar falando com você, é uma grande honra, uma enciclopédia que nós temos a natação é você, e vai ser muito bom estar conversando sobre natação mais uma vez. Ó, primeiro, obrigado pela mensagem. Acho que é demais estar nesse período que nós estamos passando aí pela pandemia. Tem sido acho que um desafio quase que diário para todos nós. E ontem eu participei de uma live muito legal. Eu fiz a tradução do trabalho do treinador francês Fred Vragnon, que é o técnico da Mireia Belmonte. E ele, entre todos os que eu conversei, ele me pareceu apresentar a posição mais positiva em todo esse processo. Que ele dizia algo muito interessante, que é de que, mesmo com toda a dificuldade, está fora da piscina, está sem poder trabalhar, e que ele ficou 9 semanas, ele retornou faz 10 dias, ele citava que durante esse período ele teve experiências maravilhosas. Então ele se conectou com pessoas que há muito tempo ele não falava, ele com as pessoas que ele falava sempre correndo, ele poderia conversar um pouquinho mais, ele podia dormir um pouquinho mais, poderia estudar um pouquinho mais, pôde ver alguns filmes, ficar próximo da filha dele. Então, e aí eu achei assim muito interessante que ele inclusive fala que os próprios atletas, por incrível que pareça, tiraram alguma coisa nesse período. E eu achei aquilo assim tão positivo, porque você há de convir conosco de que nós estamos recebendo a pandemia no quarto nível, porque ela passou pela Ásia, ela passou pela Europa, ela passou pela América do Norte e ela chega na América do Sul. Então, nós somos o quarto estágio da pandemia. E por chegar aqui, sendo o quarto estágio, isso quer dizer o seguinte: nós precisamos olhar o que foi feito no terceiro, no segundo e no primeiro, tirar as experiências do que essas pessoas fizeram, do que essas pessoas estão fazendo para combater nos protocolos de retorno. Enfim, eu acho que sobre este aspecto nós vamos ter menos erros no nosso retorno e podemos tirar mais proveitos em relação ao que eles estão fazendo, porque eles começaram, caíram nessa primeira. Então eu acho que isso me fez pensar bastante dessa posição do Fred Vragnon, que eu achei muito positiva, para um momento que é difícil, que eu tenho certeza que todos estamos aí a sofrer. É um momento assim, acho que você vem falando isso há bastante tempo, né? A gente tem que manter a tranquilidade, passar alguma coisa positiva. E é um momento, vai passar e a gente tem que acreditar que vai voltar mais fortes, né? Porque ficar lamentando não vai ser a solução, né? Não vai resolver o problema. Então, acho que essa positividade é fundamental. A gente vem passando isso para os atletas também, né? Que para ficarem tranquilos, porque é um momento, tirar proveito do momento, né? Conectar com coisas que às vezes a gente tem dificuldade no dia a dia, tentar ficar mais próximo da família e voltando, a gente volta com a corda total, né? Buscando otimizar ainda mais. Eu acho que esse momento é um momento de ficar tranquilo realmente e aprender com os outros países, né? Porque, como você falou, a gente está numa. Vai ter esse. Não vou falar que é um privilégio, né? Mas a gente vai ter mais chance de aprender com os outros, porque já vivenciaram, então a gente vai poder pegar alguns modelos que vão funcionar, porque eles já estão testando alguns, então com o retorno a gente tem já um parâmetro melhor para poder voltar. Mas eu acredito que a gente vai voltar mais forte e a natação vai voltar a fazer parte do nosso dia a dia, né? E sabe que todos nós, com certeza, estamos aí ansiosos para esse retorno. Eu tenho acompanhado assim vários países e vendo o que tem acontecido, mas eu acho que tem uma palavra que é muito importante que seja mencionada, que é a questão da paciência. E eu acho que
todos vão precisar entender que a paciência vai ser quase que uma arte nesse período. E eu explico o porquê. Porque nenhum de nós teve férias de 2 meses, como nós tivemos até hoje. Então, os atletas estarão num nível, vamos dizer assim, técnico, especialmente, muito mais distante do que nós estamos acostumados. É diferente de umas férias. Em compensação, nós descobrimos outros aspectos, né, e que eles tomem proveito com isso, que eles consigam crescer e que a gente, quando retorne, vá de forma progressiva, sem querer correr, que as coisas aconteçam e a gente vá retomar o normal. Que eu acho que não vai ser normal, sabe por quê? Porque não pensem, isso aqui é uma coisa muito importante, não pense que começou amanhã, todo mundo vai para a piscina e está tudo normal. Não vai ser assim. Vai ser progressivo, vai ser regionalizado, vai ser uma série de protocolos. Então, é importante que todos entendam a necessidade da paciência e que as coisas vão acontecer na hora certa. Não, exatamente. Eu acho que a palavra do momento é essa, né? É um pouco de paciência, né? Você percebeu, coach, que a gente teve um grupo de estudo, né? Que a gente abordou alguns temas e os participantes eles solicitaram algumas perguntas para ver a sua opinião. Como você é um cara que gosta do bate-pronto, né? Tá sempre apto àquela resposta rápida, né? A gente, sim, uma das nossas discussões foi em relação às academias, os pequenos clubes, que têm uma participação importante nesse processo de formação de possíveis futuros atletas. Como que você vê isso aí, a participação dessas academias, pequenos clubes, nesse processo de formação de atletas? Qual é a participação deles? Como você analisa isso aí? Eu acho que é um componente extremamente importante do processo. Acho que devem ser extremamente valorizados. Antigamente, a única forma de alimentação do esporte competitivo eram os clubes. As academias, elas multiplicaram as oportunidades. Eu sei que muitas academias normalmente não têm programas competitivos, mas acho que elas atendem de uma forma muito precisa em relação ao desenvolvimento dos valores e dos atletas. Algumas academias, não são muitas, são poucas no país, até às vezes acabam mantendo um programa até por algum tempo, né? Algumas levando a garotada talvez até o mirim, até o petis, mas eu acredito que existe uma importância muito grande delas dentro do processo. E há de se lembrar também que muitas academias, e não são poucas, que são entidades que visam lucro, já identificaram um potencial enorme no Masters. Então, hoje, por exemplo, eu posso dizer que a natação competitiva nas academias entre os Masters, eu acho que ocupa um percentual maior do que na fase de desenvolvimento. Então, porque até uma professora que trabalha em academia, ela mostrou uma pesquisa, porque depois muita gente entra por segurança, né? Aprender a nadar para poder ficar seguro em atividades e ambientes que tenha piscina, mar, etc. E ali, quando ele aprende, muita gente para de nadar porque atingiu o seu objetivo principal. Então, assim, a gente tem que tentar, às vezes, segurar esse grupo com aulas mais motivantes, não sei. O que você poderia, às vezes, sugerir com a sua experiência para tentar segurar esse público menor? Quando ele aprende a nadar, por exemplo, ele não desista, ou ele não pare. Uma motivação para os professores, porque tem muito professor de academia acompanhando aí do nosso grupo, algumas sugestões, não sei, de competições, mas não competições de ter que vencer, mas algumas ações que possa somar para essa motivação dos alunos de academias e clubes menores. Você sabe que a evasão do esporte entre os mais jovens não é algo exclusivo do Brasil. Essa semana, eu assisti a uma pesquisa da USA Swimming, que a USA Swimming perdeu, num período de 4 anos, cerca de 5% da participação de nadadores até 14 anos de idade. E 5% é um número altíssimo. E essa evasão do esporte é que hoje, você há de convir que
existem inúmeras outras atividades, né? Existem inúmeras outras opções. O jovem, hoje em dia, ele tem essa multi-oportunidades dentro de um mercado. Nós não concorremos, né? Nós precisamos, talvez, desenvolver alguma forma de reter os nossos meninos na água, porque eu acredito que é quase que inaceitável uma criança com uma certa condição que não venha a aprender a nadar. Resta saber o que nós, profissionais, dentro do esporte, dentro da modalidade, poderemos desenvolver para manter essas crianças na piscina, além de tentar levar para as classes menos assistidas os projetos sociais, que é algo que também, na minha opinião, é extremamente importante, é algo que eu acho que eu, inclusive, dedico um pouco do meu tempo em relação a isso. Então, assim, eu identifico que o processo competitivo é algo que diminuiu bastante no país. Então, eu seria capaz, sem ter feito um censo, mas eu seria capaz de dizer que aumentaram o número de piscinas, aumentaram o número de escolas de natação, aumentaram os números de profissionais e também aumentou o número da população de gente nadando no Brasil. Em compensação, sem medo de errar, e esses dados eu tenho por concreto, tem muito menos gente competindo natação no Brasil. Então, aí o que nós precisamos fazer é tentar reter um pouco mais esse público que tem sido desenvolvido, esse público que tem frequentado as escolas de natação e fazer com que o nosso esporte seja mais atrativo. Exatamente, perfeita a sua colocação. E isso é um dos objetivos que a gente colocou como meta do nosso grupo de estudo, é tentar achar esses pontos e tentar contribuir para que aumente o número de praticantes, mas da natação competitiva. Porque a gente sabe que você foi perfeito na sua colocação, você tem essas informações com muita facilidade, né, até pela sua experiência, e é exatamente isso que a gente vem observando. O Renato também tem umas estatísticas de participação de campeonato, e a gente vem percebendo isso, que o número de competidores vem caindo e a roda para de girar um pouco, né? Então, quanto menos competidores, menor a possibilidade de formar um atleta olímpico, por exemplo. E o Brasil vai perdendo, a probabilidade pelo menos fica menor que isso aconteça. E dentro dessa linha,